Olá, estudiosos e estudiosas. A nossa quarta aula remota tem um tema que é fundamental para dentro da nossa disciplina, para as discussões dessa disciplina, que é o conceito de língua que nós temos. Esse conceito de língua, ele é determinante para você pensar em como você escreve, em como você lê, em como você entende a sua relação linguística com seus pares, nesse mundo em que você se insere como um ser falante, um ser pensante, um ser de linguagem. Então, é, o tema da nossa aula são as variações linguísticas. E a discussão que eu trago para vocês aqui é a seguinte: qual é a concepção de língua que você tem? Que tipo de ideia você tem do que seja língua? Tem gente que entende língua como estrutura. Se a pessoa entende a língua como estrutura, ele acha que a língua é a gramática. E por isso ele é regulado pela gramática. A comunicação dele é baseada no que a gramática diz. Contudo, é difícil pensar assim porque a gramática é apenas a parte estrutural da língua, ela ignora em larga escala aquilo que é a comunicação imediata das pessoas, as práticas cotidianas, as práticas reais de linguagem, as performances, os textos que dizem uma coisa para dizer outra. A gramática acaba não trabalhando isso porque ela fica com o plano apenas da ligação entre os elementos, a conexão física, estrutural entre o que há de um elemento para o outro num texto ou numa frase especificamente, ou mesmo num elemento isolado da língua. Em geral, a gramática faz isso, né? Ela vai fragmentando a língua, picotando a língua para fazer as análises das sentenças ou dos elementos isolados. Então, pensar a língua enquanto gramática, enquanto estrutura, é, na verdade, fazer com que a língua seja uma idealização, tanto de língua quanto idealização daquele que seria o falante dessa língua, a pessoa que usa essa língua para sua vida cotidiana, até porque ninguém fala aquela língua que está na gramática. Na verdade, ninguém fala como se escreve, isso já é uma questão já sabida pelos pesquisadores da área, ninguém fala como se escreve, porque a fala ela é transitória conforme os contextos em que nós estamos comunicando. Se eu estou falando com uma pessoa mais humilde ou com uma pessoa que eu sei que tem menos instrução, eu escolho o vocabulário para falar com ela, eu escolho até a velocidade da minha fala, os temas também são tratados de maneira diferente. Se eu falo com uma pessoa em um contexto formal, eu formalizo a minha língua para aquele contexto e assim então eu vou escalonando. Não dá, por exemplo, para vocês conversarem com os amigos de vocês usando as terminologias jurídicas, falando como se vocês estivessem falando com o professor de direito de vocês, porque os amigos são os amigos. Vocês vão contar piadas juntos, vão rir juntos, vão falar de coisas, às vezes coisas fãs, inúteis até do dia a dia. Então vocês não vão ficar preocupados com regulação de correção gramatical, se nós vamos falar nós vai ou nós foi, nós vamos ou nós fomos. A gente não tem essa preocupação no dia a dia, porque essa preocupação é uma preocupação gramatiqueira, e no dia a dia nós estamos preocupados muito mais com o processo de intercâmbio de ideias, intercomunicação, intersubjetividade, relacionamento, interação de uma forma geral. Muito bem, o que são então as variações linguísticas? As variações linguísticas são as variações que criam o que a sociolinguística chama de formações dialetais. Tem gente que fala dialeto, tem gente que fala dialeto, aí depende da região e também do modo como a pessoa pronuncia o E, né? Então, é dialeto ou dialeto, mas é a mesma coisa, tá? O sentido é o mesmo, só muda o som do E aí na palavra. Os dialetos são realizações linguísticas específicas por grupos específicos de usuários, de falantes dessa língua específicos, dentro de contextos específicos da mesma língua. Para explicar melhor, nós temos alguns exemplos bons, sabe? Se você pensar os continentes, europeu, africano, asiático e o continente americano, nós temos língua portuguesa em todos eles. Mas Portugal tem seu idioma chamado língua portuguesa, mas lá não se fala português como se fala aqui no Brasil, já na América do Sul. Então,
nós temos a diferença entre a Europa e a América do Sul, e o nome é o mesmo, porque é a questão de nome oficial do idioma, né? Eu já havia falado sobre isso, né? O processo colonizatório criou essa oficialização dos nomes dos idiomas e determinou os locais em que esse idioma seria oficializado. Então, a formação linguística da sociedade aqui na América do Sul, falando português, é diferente da formação social da língua portuguesa lá em Portugal, na Europa, até porque Portugal é um país pequeno, né, com um número muito menor de habitantes em relação ao Brasil. Mas se a gente for lá para o continente africano, nós teremos países lá que são falantes da língua portuguesa e que entre eles tem diferenças e, sobretudo, diferenças conosco e diferenças com Portugal. E se você for lá em Timor-Leste, você vai encontrar um português também que tem diferenças marcantes entre o português de Portugal, o português da África, o português do Brasil, e assim você tem então manifestações específicas de um mesmo idioma, com o mesmo nome, mas com as características daquela cultura, daquele povo que realiza aquele idioma. Eu estou fazendo questão de colocar assim para não chamar de usuário. Eu não gosto muito da expressão usuário da língua, porque eu não entendo língua como ferramenta, eu não entendo língua como instrumento para a gente poder usar. Na verdade, a língua é o que nós somos, a língua ela compõe o que nós somos, ela é algo integrante da nossa cultura. Então não é que eu uso a língua, no caso o idioma, eu não uso ele é parte da minha forma de vida, a minha maneira de viver. Eu sou um ser humano e não vivo sem linguagem, digamos assim, né? Para vocês entenderem. A linguagem está em nós, impregnada em nós. É o que nos faz. Então, os sociolinguistas, eles elencaram 6 tipos de formações dialetais. A primeira eles chamaram de, acho que é a mais conhecida, eles chamaram de formação dialetal regional ou geográfica. Também pode ser chamada de territorial. O que é isso? É como é que o mesmo idioma se mostra diferente em territórios, em regiões, em geografias diferentes. Eu citei agora aqui o exemplo de Portugal, África, Timor-Leste, Brasil, para falar do português, mas isso acontece dentro do mesmo país. Se nós pensarmos o Brasil tem muitos idiomas portugueses dentro do nosso próprio português do Brasil. Daria facilmente para se chamar de português brasileiro. Então, é preciso inclusive ter cuidado na hora de falar sobre esse tema para não cairmos naquilo que é chamado de preconceito linguístico. Por isso eu coloquei para vocês estudarem um livro do professor Marcos Banho, um livro muito famoso, um livro muito lido por gente da linguística, do jornalismo, do direito, da sociologia, da antropologia. É um tratado sociopolítico, ideológico da questão da linguagem no Brasil, não só no Brasil, mas da linguagem de maneira geral, em que o professor Marcos Banho é um pesquisador daqueles assim, quanto mais, né, um pesquisador dedicadíssimo, muito sério no que ele faz, muito comprometido com a ciência, com o conhecimento. Então, ele, professor da UNB, lá nos cursos de doutorado, ele fala sobre essa questão de como é que se faz, o que é o preconceito linguístico e como é que ele se dá. Brilhante. É um livro curtinho, fácil de ser lido. Eu pedi para vocês lerem a parte das primeiras palavras, né, que é o primeiro tópico, e depois o capítulo 1, para vocês fazerem uma leitura. Depois eu sugiro a continuidade da leitura para vocês compreenderem a dinâmica ideológica, o processo de ideologia que está por trás dessa questão do preconceito linguístico. Por isso eu pedi para vocês lerem o livro. Ele é fantástico, é ótimo o livro. Uma linguagem muito boa, fácil de ser lido. Então, o que seria essa questão, né? A variação regional, a gente precisa ter esse cuidado com o preconceito, para a gente não achar que o nordestino, que fala lá o nordestinês, ele é pior do que o sulista, que fala lá o gauchês. Lá no sul você tem o gauchês mesmo. E quando eu falo de gauchês, não é só a sonoridade, né? Bate, leite quente queima o dente da gente. Não, eu não estou falando só dessa sonoridade, eu estou falando das palavras mesmo. É um vocabulário que se diz num lugar que não se diz no outro. Um elemento que tem um nome num lugar, tem nome no outro, né? O pessoal usa muito o exemplo da mandioca, que é mandioca num lugar, aipim no outro, macaxeira no outro, manaíba no outro, e assim vai. É o mesmo elemento. Laranjinha também, né? Din-din, sacolé,
laranjinha, chup-chup, chopp, e aí vai. Tem um monte de nome para o mesmo elemento em cada lugar, em cada grupo social, em cada forma de manifestação cultural, de dotação de sentido das coisas, digamos assim, né? A gente que dá sentido para as coisas não existem até darmos sentidos a elas. Então, é assim que funciona. Então, o que seriam as variações dialetais, as formações dos dialetos?